E aí, seus putinhos, suas putinhas, beleza? E aí, seus putinhos e suas putinhas, beleza? Seus putos, suas putinhas. O vídeo de hoje, parceiro, eu vim falar o dia que eu perdi minha virgindade. Vocês sabem que é uma coisa, uma onda. Então eu conto o dia que eu perdi minha virgindade. Espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos sem mais delongas pro vídeo, porque o bagulho hoje vai ser doido. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do coke. O dia que eu perdi minha virgindade eu vou resumir em pouco tempo pra você. Eu sempre fui aquele cara feio, né? Muito feio, mas todo mundo teve sua fase de ser feio. Então, eu passei por muitas coisas na minha fase de infância de 12, 13 anos. Aposto que vocês passaram, vão se identificar aqui no vídeo. Quando eu tinha meus 14, 13 anos, eu era apaixonado por uma menina na escola e eu não conseguia ir pra escola sem levar uma passadeira pra ela, uma carta escrita, o que eu sentia pra ela. Isso no tempo do meu colégio que eu estudava. Sempre ela me dava tocos, nunca dava valor pra mim, sempre me dava toco. Eu levava uma carta todo dia, né? Levava a passadeira de minha mãe, que minha mãe me metia passadeira na época. Sabe o que é passadeira, né? Passadeira de botar em cabelo, aqui. Aí eu levava uma passadeira e uma carta escrita, tudo que eu sentia por ela, tudo certinho, organizado ali, tudo pá. Levava, só que eu botava a passadeira lá no lugar das coisas dela, passadeira, na hora do intervalo. Ela ia pro intervalo, já sabia onde estava as coisas dela, chegava lá com as coisas dela, botava em cima do caderno dela, da mochila dela. Quando ela puxava, já vinha a passadeira e a carta. Aí nessa onda aí ela pegava, pá. Aí sempre que dava final, ela puxava, que ela via, olhava pra trás. Eu olhava assim. Aí ela pegava e olhava pra mim. Aí ela dava aquela risada, só que eu ficava todo fresquinho, que aquela risada era de panda. Só que ela sempre respondia que não podia, que nós era amigo, que ela só queria estudar, que a gente não combinava. Mas já, o bom entendedor me abalava baixo, que baratina de estudando, não sei o que não se gosta, tudo ó. Caô. Só que eu sempre ficava triste, né, com isso. Eu já sabia que era caô, eu sempre fui esperto, já sabia que isso aí era caô. Eu ficava naquele, pô, esse combina o quê, velho? Apaixonadão, não queria saber, eu sempre estava dando um jeito pra poder chegar perto dela, mas nunca adiantava. Esse negócio meu ficou tão doentio de eu ficar atrás dessa garota, que acabou que ela saiu da escola. Os pais dela decidiram, ela saiu da escola por causa de mim. Ela foi embora pra outro lugar lá, não sei pra onde foi, ela sumiu, até hoje eu não conheço mais essa menina. Tudo graças a mim, porque eu ficava insistindo pra ter uma chance com ela. Ela mandou uma carta escrita, pô, Rafa, não dá pra gente se envolver. Me explicou, mandou um textão pra mim, uma carta escrita também, que tudo naquela época, pelo menos na minha época, tudo era enviar carta. Eu gostava de enviar carta, eu não tinha atitude pra falar. Eu enviava carta, as pessoas enviavam pra mim, era tipo assim. E aí, resumindo, essa menina sumiu. Eu peguei, fiquei tão triste assim de ir pra escola, que eu saí da escola. Sumi da escola, fui pra outra escola também. Eu peguei e fui pra outra escola. Aí quando eu cheguei em outra escola, sabe aquele ditado como o cara chega em escola nova, é novato, o novato é o barril, as pessoas gostam de novato, pô, novato, chegou novato, as mulheres ficam doidas, os caras também, todo mundo com aquela onda assim, pô, novato é barril em colégio novo, né, tem aquele ditado. Só que eu tinha que entender que esse ditado só colava com quem é bonito, só que mesmo assim, né, eu peguei, pô, chegando na escola agora de novato, pá, vou meter o boot, meti aqueles boot grandão, aquele sapato grandão daquela época, o boot. Peguei, meti meu boot, a calça também, boca de sino, aquela calça largona, toda na pegada, ó, no colégio. Nessa época eu nem malhava, era seco mesmo, parecendo aquele osso. Eu só tinha osso, velho. Aí cheguei na escola de quebrada, novato, achando eu que ia balar, né, que ia pegar as mulheres tudo naquela pegada. Já vestiu uma menina gata, velho, então, porra, essa menina gata, eu via que todo mundo queria pegar ela, tá ligado? Só que eu achei assim, ó, pô, eu sou novato, vou pegar, tá ligado? Só que eu tinha que entender que nem é assim que a banda toca, novato só pega a mulher se for bonito, se for feio, ficar lá sendo novato feio, da equipe do novato feio. Só que eu era novato achando que eu era bonito. Só que né, velho? Cheguei, fiquei de boa. Aí ela tava no colégio, ficava olhando assim, ela assim, encarando. Só que essa menina, ela olhava pra olhar assim, tipo assim, aquele olhar de esse louco quer comer, que esse louco quer olhar assim. Só que eu me iludi, achava que ela tava me olhando com um olhar de porra, novato bonitinho, né? Eu pensava assim, mas ela não tava pensando assim de mim. Só que aí, já fosse passando o primeiro dia de aula, segundo dia de aula, eu só naquela louca piveta, só olhando pra ela assim, olhava pra ela, naquela onda. Então o dia que eu falei, pô, vou escrever uma carta. Tudo meu era escrever carta, velho.
Peguei a carta, pá, escrevi. Chegando na loja aqui novo, eu viajei em você. A única menina que eu quero aqui nesse colégio é você, pá, um baratinho frojado, um baratinho criado. Homem, já vai você dizer que a única menina que ele se interessou aqui no local, nesse ambiente, foi você. É mentira, não acredite. Mesmo assim, foi um baratinho, mas na verdade, naquela época foi verdade, eu viajei muito nela. Peguei a carta, escrevi, pá. A ideia é ela, né? Eu leio, me dei a resposta, ela olhou assim. Não entendi essa carta. Leio, me dei a resposta, levou. Aí eu sentei, né? Fiquei lá de quebra. Eu viajar nas minhas ideias, no meu texto, velho. Querendo conquistar ela. Parei assim. Ela pegou e veio com uma carta toda rodando rápido assim. Pô, ela veio me dar a resposta. Deve ter viajado na minha, velho. Aí peguei esperando, né? Pá, ela pegou e chegou. Chegou e falou assim mesmo, vai procurar o que fazer, seu ridículo, seu feio, seu estupor. Horrível, ridículo, seu magro. Vai procurar ficar mais bonito, seu seco, seu doente, seu rato. Eu, porra, velho, isso me deu uma... Olha, isso me deu uma tristeza, mano. Isso me deu uma tristeza, eu fiquei tão triste, velho. Mas aí, galera, os dias se passaram. E eu fiquei tão cabeça, fiquei 3 dias sem ir pra escola. Eu fui meter as caras na escola e ela tinha uma equipe de amigas. A amiga ficava tudo dando risada de mim, aquela resenha toda. Só que nisso, no meio das amigas dela, tinha uma amiga dela que viajou na minha. Não ficou com pena de mim, na verdade. Sempre no bonde das cruel, deve ter uma que é aquela papa-anjo. Só que, na verdade, essa menina amiga dela que ficou com pena de mim também era feia. Aí juntou feio com feia, tá ligado? Esse tipo pena de mim falou, pô, não fica assim não, Nil, você não é feio não sei o que. Porque eu passava, as amigas dela ficavam tudo gastando. Só essa que eu não gastava, a menina ficava assim, apaziguando, para, deixa o menino, não sei o que. E essa menina pegou amizade comigo, aí conversa a vir na escola, amizade um dia no outro. Passou 4 dias eu conversando com essa menina na amizade. Acabou que a gente começou a se gostar e tal. A gente pegou e marcou pra ficar. Aí a gente ficou na escola, começou a ficar escondido, pá, pra ninguém saber, que alguém soubesse, ia ficar tudo gastando com a nossa cara. E nessa onda aí, a gente marcou um dia pra ela vir aqui em casa. Eu esperei o dia que minha mãe não tava em casa, né? Que minha mãe sai, pá, casa vazia, esperei, pá, tudo certinho. Marquei, se não me engano, foi um domingo de noite. Falei, vem aqui em casa e tal, me ver e tal. A gente pegou, marcou, tudo certinho. Ela pegou e veio. E isso aí, eu já tava nervoso, já, porque a gente já tinha marcado sabendo que era pra isso, ó. Eu já tinha marcado pra isso, ela também já sabia, eu também já sabia, tava tudo organizado já, tudo certinho. Aí, pá, eu já fui contando pra meus amigos tudo, pegando informação que eu já tinha transado com os caras mais velhos, pai, não sei o que, me conseguiu uma camisinha, fui atrás de camisinha, porque eu acho que naquela época tudo era camisinha, agora o pessoal agora mete no pelo mesmo, no grilão, tá ligado? Naquela época não era no grilo, não era no pelo. Antigamente tudo a galera queria pegar a camisinha, porque eu só via passando em televisão, usa camisinha, não sei o que eu vou. Os caras pensavam que eu era fodão, porque eu não contava pros caras que eu era vídeo, mas só contava pros mais velhos. Os vestes da minha idade falavam, sou fodão, pô, eu vou. E aí eu contando pros caras, os vestes tudo mentira, sai daí, rapaz, vai ter quem? Seu grilo, vai me fazer com quem, feio? Hoje eu vou transar, mano. Você hoje eu vou meter dança. E aí nessa onda eu tô empolgado, pá. Fui, procurei camisinha, fiz tudo certinho, organizei tudo certinho, a casa, pá. E na frente da minha casa tinha uma equipe assim, de mais de 20 homens. Meus amigos tudo esperando pra ver se era verdade mesmo. Todo mundo lá esperando pra ver se era verdade. Eu falei que era verdade, mas ninguém acredita, né? O feio, quando fala que vai transar, ninguém acredita. Eu falei, todo mundo lá esperando, né? Ela pegou, veio, pá, naquela pegada, andando. Aí eu peguei ela, quando eu vi ela, eita, hoje. Tava nervoso, a xerigonça já tava na rua assim, já, ó. Tava assim, já na rua. E aí, pai, entrei em casa, pai, conversa bem, ó. Começou a chuparina, chupando de lá, chupando de cá, chupa daqui, chupa daqui, agarra de cá, pega de lá, pega de cá. A geringonça já tava assim. Eu sempre tive vontade de botar a mulher na posição de 4, tá ligado? Eu botei ela de 4 no sofá mesmo, eu tava agoniado pra encaixar. Nunca tinha feito isso, nervoso, coração batendo. Aí eu peguei e botei ela de 4, né? Quando eu botei, eu achando que já tava encaixado já, né? Eu tinha encaixado, aqui a perna da minha eu tinha encaixado aqui, ó, na perna. E eu achando que tinha botado
né? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Eu tô lá metendo de boa. A menina... E eu achando que ela tava... Mas mesmo assim, mesmo dando nas pernas dela assim, não tava dentro da... Tava na perna assim, as duas pernas dela assim, ó. Mesmo assim, dando as coisas, tava gostoso pra mim. Já tava... Ah, desgrama. Rapidão, querendo... Porque eu tudo via que os caras falavam que bagaçava, eu querendo bagaçar rapidão. Pra mim tava gostoso, mas na verdade eu tava só indo e voltando assim, não tava entrando no dela não, tá ligado? Aí ela, calma, rapaz, não coisou ainda não entrou ainda não. Ela pegou, ela falou só a primeira vez, eu falei, eu peguei, tive que falar, eu falei, velho, comecei a ficar nervoso, o coração acelerado. Ela, calma, pegou, abriu as pernas, sentou no sofá, pegou minha própria, foi lá e botou nela própria, aí quando entrou, velho, que eu vi aquele negócio que ele fez assim, foi tão maravilhoso, mano. Um negócio quentinho assim, velho. Resumindo a história, depois disso, ela sumiu. Me enrolava, não queria mais me ver, não queria mais ficar comigo. Não sei o porquê, o motivo. Até hoje eu não sei porque esse motivo dessa menina tem que. Já tem uns 8 anos. Foi na que eu perdi, eu tinha 15 anos quando eu perdi a virgindade. Tinha 15 anos. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí. Me siga no Instagram. Meu Instagram é o Coelho, que vai passar aqui na tela. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like. Valeu!